Bom dia a todos, mais uma vez. Que os bons amigos espirituais possam nos auxiliar nessa manhã para que a gente entenda e aprenda um pouquinho mais daquilo que Jesus veio nos ensinar quando esteve conosco aqui na Terra. O nosso tema hoje é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse tema a gente começa ele hoje, mas ele continua na semana que vem. Sobre quais pontos nós vamos refletir hoje? Sobre a parábola de Jesus, do festim de bodas, e sobre falar e agir. Então vamos lá? Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, se incomodaram com isso. E lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes terem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram para eles convidados não aceitaram. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons ou maus. A sala de bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem uma túnica nupcial? O homem guardou o silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. Essa parábola, num primeiro momento, é um daqueles textos, que são complexos da gente entender e que às vezes parece que não é possível ter saído da boca de Jesus. Porque Jesus, que nos ensina o amor ao próximo, a mansuetude, falar dessa forma, através de uma parábola. Mas a gente tem que se recordar que, enquanto Jesus esteve aqui na Terra, ele não registrou nada dos seus ensinamentos. Seus discípulos também nada anotavam. O que chegou para a gente hoje é o que foi escrito após a crucificação e daquilo que os evangelistas, então, lembravam ou tomaram conhecimento. Então, ele usava, sim, de figuras muito fortes para que isso fosse recordado e pudesse chegar até a gente. Ele precisava que ficasse na memória. E o que mais fica na nossa memória são as histórias. E quando elas têm esse peso, fixam ainda muito mais. E o importante não é a história em si, mas o significado por trás dela. E o Espiritismo nos auxilia muito mais a entender esse significado. Então, vamos fazer esse exercício agora? Um festim de bodas, uma festa de casamento, é um momento muito agradável, muito importante, onde as pessoas ficam felizes, concordam? O reino dos céus
é o que significa esse festim de bodas. Nós alcançarmos o reino dos céus é chegarmos a um lugar, a um momento onde teremos felicidade e ventura. É isso que significa, na parábola, então, o festim. E quem são os enviados do rei? Os enviados do rei são os profetas. Deus os enviou em todas as épocas para convidar a todas as pessoas para o reino dos céus. Cada vez que um profeta vinha, era esse o convite que ele fazia. Primeiramente, para o povo hebreu. O povo hebreu foi o primeiro povo a se tornar, a acreditar num único Deus. A maioria dos povos eram politeístas. Então, isso já era muito diferente naquela época. Mas os profetas que vinham, mesmo para os hebreus, muitas vezes eram rejeitados. Qual a desculpa dos convidados? Um foi cuidar da sua casa de campo, outro foi cuidar dos seus negócios. O que isso significa? Nossas preocupações materiais. Porque os profetas vêm e nos convidam para o reino dos céus, que é a nossa vida espiritual. Mas enquanto nós estamos aqui encarnados, para a maioria de nós, os nossos olhos se voltam para as nossas necessidades aqui. E mais do que as necessidades, para as coisas supérfluas aqui. Nós nos esquecemos de que somos espíritos vivendo na carne, temporariamente. E damos atenção ao nosso trabalho, aos nossos negócios, aos nossos bens materiais. Quem são os demais convidados? São todos os outros povos, porque Jesus nasceu entre os judeus, que já estavam mais preparados para receber a mensagem. Mas toda a humanidade é família de Deus, filhos de Deus. E os profetas vieram em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os povos, com essa mesma mensagem de que nossa preocupação deve ser com o nosso objetivo após a encarnação. Porque tudo que é material é passageiro. Mas basta ser convidado e aceitar o convite? Nós gostaríamos que fosse assim, que bastasse aceitar o convite. Mas na parábola, através daquele episódio do rei questionando o convidado por estar lá sem a túnica nupcial, o que isso quer dizer para a gente? O que isso significa? Que eu preciso estar preparado. Não basta eu ter sido convidado, eu preciso ser escolhido. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 21. E ele complementa: apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o critério para nós sermos escolhidos. É uma coisa que acontecia já naquele momento entre o povo judeu. Porque eles seguiam com rigor a lei nos seus aspectos materiais, rituais. Eles oravam, eles lavavam as mãos antes das refeições, eles não trabalhavam aos sábados. Eles diziam, então, Senhor, Senhor. Mas não é isso que faz com que a gente tenha acesso ao reino dos céus. Importa eu cumprir a lei de amor, a lei da caridade. Amar ao próximo como a mim mesmo. Não adianta eu frequentar um templo, vir à casa espírita, fazer a prece da boca para fora, sentar no coração e não colocar em prática no meu dia a dia.
Nossa mente, ela é engraçada, né? Às vezes, quando a gente ouve essa frase que é preciso ser escolhido para entrar no reino dos céus, parece que a responsabilidade não é nossa. Não dá essa impressão às vezes? Ah, então é Deus que tem que escolher. Mas não é. No nosso dia a dia mesmo, a gente não faz assim. Vamos pensar no nosso dia a dia? Se a gente vai no mercado e a gente vai escolher frutas ou legumes, a gente escolhe de acordo com alguns critérios, não é? Você vai olhar a aparência, a firmeza, o cheiro. E é assim que a gente escolhe o que vai levar para casa. E quando a gente vai escolher um bem material, uma casa, um carro, a gente vai avaliar se atende à nossa necessidade, o custo-benefício, o local onde ela está. Concordam? E um emprego? Se nós somos empregadores ou nós vamos concorrer a uma vaga. Quem é escolhido? Nós vamos ver as qualidades, o conhecimento técnico, tudo aquilo que é necessário para aquela vaga. Então, é a mesma coisa para nós entrarmos no reino dos céus. A diferença é que se você vai comprar maçãs no supermercado, você escolhe algumas e leva para sua casa 5, meia dúzia. Mas tem outras que são boas, mas elas continuam lá na banca. A gente não leva todas. A diferença é que para o reino dos céus, todos nós podemos ser escolhidos. Não há quantidade de vagas. Assim, né, como numa entrevista de emprego, você pode até ser muito bom, mas se outra pessoa for um pouco melhor que você, é ela que fica com a vaga. Mas para o reino dos céus, não, essa é a mensagem. Todos nós somos chamados, todos nós. E para sermos escolhidos, basta que nós pratiquemos a lei de amor e caridade. Que nós nos desenvolvamos. Que não sejam apenas palavras que saem da nossa boca. Que não seja apenas conhecimento teórico que eu adquiro, estudando e ouvindo aquilo que Jesus ensinou. Mas que seja a prática no nosso dia a dia. Que a gente consiga, a cada momento, fazer escolhas que priorizem a nossa busca pelo reino dos céus e não as coisas materiais. Estamos num plano material, precisamos dos recursos materiais e vamos usufruir deles enquanto estamos aqui. Mas não pode ser a nossa prioridade. Nós nos autodenominamos cristãos. Nós queremos ser discípulos de Cristo. E para isso, precisamos cada vez mais fazer o que Cristo fazia. Usá-lo realmente como nosso guia e nosso exemplo. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Jesus também disse: uma árvore boa não dá maus frutos. Nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. É uma imagem simples, de fácil compreensão essa. E nós devemos olhar para nós, no nosso dia a dia, e verificar os frutos que estamos produzindo. O autoconhecimento é importantíssimo, essa reflexão. Porque às vezes nós temos imagens distorcidas de nós mesmos. Então, refletir sobre o nosso comportamento, sobre como falamos com as pessoas, sobre como cuidamos daqueles que são os nossos próximos, mais próximos, a nossa família, nossos pais, nossos filhos, para ver que tipo de frutos estamos produzindo.
E muitas vezes a gente produz maus frutos que a gente não percebe, até porque são socialmente aceitos. Mas, sabendo de que para sermos escolhidos precisamos estar atentos, podemos mudá-los. Querem exemplos? A nossa língua, será que ela é uma língua bondosa ou uma língua ferina? Será que a gente fala de pessoas coisas que para a própria pessoa a gente não falaria? Isso é um mau fruto. Se eu tenho coragem de falar de alguém para uma outra pessoa, algo que eu não falaria na frente dela, é um ponto que é socialmente aceito, mas que não reflete aquilo que Jesus está nos ensinando. Se por causa do meu mau humor, ok, a vida é difícil, nós temos problemas. Mas se por causa do meu mau humor eu distrato alguém, eu não respondo à pessoa, isso é um mau fruto. Então, até coisas pequenas que nós fazemos podem ser corrigidas, praticando a lei do amor e da caridade. Prestando atenção em nós mesmos, saindo do automático, refletindo em cada ação, cada escolha deve ser fruto da nossa percepção daquilo que queremos alcançar. Isso fica ilustrado numa parábola moderna, cujo título é Acreditar e Agir. Vou contar para vocês. Um viajante caminhava ao redor de um lago, pensando em como faria para chegar do outro lado, que era o seu destino. O silêncio foi quebrado pela voz de um homem de cabelos brancos que se ofereceu para transportá-lo em um barco. Era o barqueiro. O pequeno barco envelhecido, no qual a travessia seria realizada, estava provido com 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou os remos e percebeu que tinha algumas letras nos remos. Quando ele entrou no barco e conseguiu ver mais de perto, ele observou que, na verdade, eram 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar. E no outro, agir. Não podendo conter a curiosidade, ele perguntou ao barqueiro a razão daqueles nomes nos remos. O barqueiro, então, demonstrou para ele. Ele pegou o remo no qual estava a palavra acreditar e com toda a força remou. Mas o que aconteceu com o barco? Ele ficou apenas em círculo, andando em círculo. Ele deixou esse remo e pegou o outro remo que estava escrito agir. E remou com todo o vigor, toda a força, com outro remo. O que aconteceu? Mais uma vez, o barco ficou em círculos, mas agora para o outro lado. Então, ele pegou os 2 remos e junto, no mesmo compasso, com a mesma força e a mesma intensidade, ele usou os 2 remos juntos. E assim ele chegou do outro lado do lago, calmamente. Então o barqueiro disse ao viajante: esse barco pode ser chamado de autoconfiança. E a margem é a meta que nós desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que nós utilizemos os 2 remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. É preciso acreditar e agir. Bom, concluindo nosso estudo de hoje, é o que nós precisamos fazer. Nós queremos ser
sim, queremos chegar ao reino dos céus. Mas para ser escolhido, eu preciso me desenvolver, ter as qualidades necessárias para participar desse reino. E só depende da gente. O que nós temos que fazer? Acreditar. Nós somos capazes, sim. Jesus nos ensinou como. A doutrina espírita nos esclarece ainda mais. Então, acreditar em nós mesmos, porque nós podemos conseguir. Mas não basta acreditar. É preciso agir com a mesma força e a mesma intensidade, cuidando dos pequenos detalhes do nosso dia a dia, na relação com o próximo, na relação conosco mesmos, na relação com as coisas materiais, na relação com as coisas espirituais. Porque assim nós seremos escolhidos e poderemos entrar no reino de Deus. Muito obrigada.